E a gente queria saber como é assim, foi a vida do senhor no tempo de exílio, né? Qual a diferença que o senhor vê a educação daquela época e a da educação do Brasil hoje? Muito bem, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a vocês, a direção do programa, da televisão, por me convidarem. Eu até que não sou muito frequentador de televisão e de rádio, mas gosto disso. E eu agradeço porque é uma oportunidade que todos vocês me dão de estar agora entrando numa opção de casa. O que não é bom é sempre de licença, mas, de qualquer maneira, e estender a nossa conversa até um sem número de outras brasileiras e brasileiros. Em seguida, eu te diria que a tua pergunta, a primeira pergunta, nos levaria a uma conversa que superaria o tempo do programa. Então, eu tenho que fazer uma limitação e uma contenção no meu gosto de falar, e na minha precisão de falar. Eu te diria, em primeiro lugar, que o meu tempo do exílio foi um tempo de intensa aprendizagem. Quer dizer, eu aprendi muito durante o exílio, mas não é fácil, é uma aprendizagem difícil, porque é uma aprendizagem que você faz longe da sua realidade, do seu contexto, longe de sua família, de seus amigos, do cheiro do chão, da cor das nuvens, do gosto da comida. E não é fácil a gente aguentar essa saudade grande. Mas eu aprendi desde muito cedo no exílio uma coisa fundamental, que é a primeira coisa que eu aprendi no exílio, era de que não é possível fazer juízos de valor para culturas. Quer dizer, a cultura você entende, você procura entender, você procura perceber a diferença entre a forma de estar sendo do chileno e a nossa, de brasileiros, a do genebrino, onde eu morei também, a dos Estados Unidos, do americano e a nossa. Mas não cabe a gente dizer, no Brasil isso é melhor, no Brasil é melhor do que aqui, o Brasil é melhor do que aqui. Não dá, porque é simplesmente diferente, não é melhor nem é pior. Isso foi um grande aprendizado que eu fiz. Agora, fundamentalmente porque do exílio você toma distância do Brasil, quer dizer, do seu contexto. E quando você toma distância, você revê e se revê no contexto que você revê. Quer dizer, você reaprende ao ver como você aprendeu e como você atuou. Agora, é claro que uma outra coisa que eu evitei e terminei conseguindo evitar foi transformar a saudade válida, a saudade necessária que a gente tem, transformá-la em nostalgia. Se eu tivesse aceito e ficar churumingas, lamentando a distância em que eu estava, eu não teria podido fazer coisíssima nenhuma e não teria podido aprender a amar o outro contexto onde eu estava. E aprendi muito na medida em que eu andei pelo mundo todo, quase todo. Eu aprendi, sobretudo eu andei não como turista, mas eu andei como educador, examinando, ouvindo os educadores nacionais dos países que eu visitava. Eu podia comparar conosco e isso me foi muito rico. Mas, como eu te dizia, a tua pergunta já fica pela metade apenas respondida, porque não dá tempo. Vocês são tantos que... E são muitas as perguntas também. Por exemplo, tem um garoto aqui querendo perguntar. Hoje, raridade, porque está sim de garotas aqui. O que o senhor poderia fazer no ensino, tanto municipal, que é a sua parte, como no estadual e particular, para implantar, não uma nova disciplina, mas, por exemplo, palestras, reuniões, algo que dê uma visão maior para o jovem, como a respeito do trânsito, sexo, ecologia, drogas, e depois um resumo que seria uma psicologia,
O que o senhor poderia fazer a respeito disso? Você diz agora, como secretário? Não, não. Sim, ou mesmo fora, mas sim. alguma força. Claro. Eu tenho a impressão de que a tua pergunta se situa exatamente no campo do que a gente chamaria de educação informal, quer dizer, de uma educação que não sendo antagônica à educação formal, a essa que a escola deve dar, ela pode, porém, complementar a educação que se dá dentro da escola. Eu participei de algumas dessas experiências de educação informal dentro do Brasil e fora do Brasil. E muito ontem, relativamente hoje. De uma dessas experiências eu me lembro agora, mas faz muito tempo, foi antes do exílio ainda, eu dirigia na universidade então chamada do Recife, hoje Federal de Pernambuco. Eu dirigia o que a gente chamava lá de serviço de extensão cultural, e eu me lembro de que oferecíamos uma série de cursos informais a jovens como vocês sobre realidade brasileira, sobre democracia, sobre socialismo, quer dizer, isso foi nos anos 60, com uma presença enorme de jovens. E o que foi interessante é que aqueles cursos que nós dávamos aos jovens alunos de curso secundário terminaram por provocar seus professores a nos procurar também, porque os jovens começaram a fazer um tipo diferente de pergunta aos professores nos ginásios de que eles participavam. E os professores, às vezes, tinham dificuldade de responder. E os jovens estavam ganhando um tipo de conhecimento um pouco mais rigoroso do que os professores deles. Então, os professores também nos procuraram e nós passamos a dar cursos informais a eles também. Olha, eu acho, para concluir, eu acho que isso é um direito dos jovens, um direito nosso, dos jovens como dos velhos também, dos velhos que não se deixam envelhecer. O direito de continuar conhecendo, o direito de continuar curioso. Por exemplo, eu apesar da minha idade, eu tenho horror, precisamente porque eu me sinto muito moço, eu tenho horror a dar conselhos, e não dou nem a meus netos. Mas se eu tivesse de dar algum conselho a vocês aqui hoje, seria exatamente o seguinte: primeiro, não deixem morrer em vocês os jovens que vocês estão sendo e os meninos e meninas que vocês foram. Segundo, por isso mesmo, não permitam matar em vocês a curiosidade permanente diante do mundo. Muito bem. Legal. Vamos fazer o seguinte, vamos para a rua. A gente tem 2 matérias a respeito da questão de educação ligada ao professor Paulo Freire. Vamos lá. Você conhece Paulo Freire? Conheço. Já ouvi falar, mas eu não sei quem é. Escritor. Professor aqui da faculdade. Trabalha com cultura, né? É um educador, não é? É secretário da Educação. Foi exilado, né? Tem um método pedagógico com uma proposta de educação da classe mais operária. Um método avançado e que resolveu para vários países e não sei como está hoje em dia tecnicamente o método dele. Ele trabalha muito pouco com a teoria mesmo, ele trabalha mais com o lado prático das pessoas, com a vivência mesmo. De forma que você aprenda em cima daquilo, da tua realidade, né? É um dos grandes homens desse país, né? Sem dúvida. É que o meu pifou ali, estou usando o microfone do senhor aqui, enquanto conserto o meu aqui. Bom, essa foi uma primeira matéria que nós temos na rua. Agora eu vou fazer uma pergunta de uma pessoa que ligou para nós, professor, o Álvaro de Santo André. Ele está perguntando se o senhor se considera um educador comunista. E por que o senhor acha que perguntas como essa acontecem? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, esta pergunta é absolutamente legítima. Eu acho que é um direito, não? O direito à pergunta, foi por causa do direito à pergunta que eu fui preso e depois fui exilado. Quer dizer, eu me bato por isso, pelo direito de todo mundo. Só que eu acho que o moço que perguntou está um pouco informado com relação às minhas opções.
eu não sou anticomunista no sentido, nesse sentido medieval, não, de considerar que comunista come gente, de rosbife, mas também não sou comunista, quer dizer, eu sou, porém, um socialista. Eu acredito no socialismo, eu acredito na participação popular, eu acredito na transformação do mundo realizada, sobretudo por aqueles e por aquelas que se encontram desprovidos ou roubados no seu direito de ser. Ok. Perguntas aqui, garota, diga. O que o senhor acha desta frase? Mestre não é aquele que ensina, mas aquele que de repente aprende. Olha, eu acho... talvez a gente possa ouvir e ler essa frase sob dois aspectos. Num primeiro talvez o aspecto da boniteza da frase. Quer dizer, a frase é bonita, entende? A frase eu pelo menos acho bonita. Agora, a rigor, a frase não é correta. A rigor. E por quê? Por que eu digo que a frase não é rigorosamente correta? Porque, para mim, o mestre é o que ensina também, mas é o que, ensinando, aprende. Quer dizer, é aquele que democraticamente está convencido de que não possui a verdade toda, de que não possui o conhecimento. O conhecimento não é propriedade sua, mas ele, ao mesmo tempo, ou ela, está convencido ou convencida de que, por ser mestre, tem o dever, tem a obrigação de ensinar. Cadê a garota? Aqui. Eu gostaria de saber o que foi a ditadura para a educação brasileira. Ora, puxa, eu acho que isso é uma pergunta muito bacana e é uma pergunta também... Eu imagino a curiosidade de muitos e muitas de vocês aqui, quando se põe diante de mim e ouviram falar de mim, como eu até fiquei muito contente agora com essas respostas que eu ouvi na rua. Quer dizer, eu confesso que ultrapassaram até a minha expectativa. Talvez seja até um pouco de humildade minha, eu não esperava ser tão conhecido e bem, não, quanto agora as respostas revelaram. Mas eu acho que muitos de vocês devem ficar curiosos com relação a, por exemplo, o que aconteceu em 64, com um cara que, porque estava preocupadíssimo em desenvolver um plano, um programa de alfabetização de adultos para o país, e foi preso por causa disso. Quer dizer, eu realmente me lembro de que, quando eu fui para o exílio e comecei a discutir na América Latina, discutir na Europa, nos Estados Unidos, as razões do meu exílio, as razões por que eu fui preso, fui expulso da universidade, e os caras não podiam entender, não podiam compreender. Evidentemente, eu fui preso, eu fui exilado por causa da ditadura. Quer dizer, a ditadura considerou, a ditadura militar de 64, considerou, e não só considerou, mas disse por escrito, publicou, que eu era um perigoso subversivo internacional, um inimigo do povo brasileiro e um inimigo de Deus. Quer dizer, ainda arranjaram essa carga para mim de ser inimigo de Deus. E, puxa, a ditadura, eu acho que a ditadura estragou esse país da gente durante muito tempo e continua estragando hoje. Quer dizer, evidentemente que a ditadura militar não inaugurou no Brasil o autoritarismo. Quer dizer, o autoritarismo está entranhado na natureza mesma da nossa sociedade. O Brasil foi inventado autoritariamente, mas os militares deram uma indiscutível contribuição ao autoritarismo. Quer dizer, eles ajudaram muito a crescer o autoritarismo, a violência, a mentira. Foi uma coisa trágica isso. Eu acho que esse período de ditadura no Brasil, Deus queira, agora diria eu, que jamais se reinvente. Quer dizer, que o meu gosto é que nós todos, brasileiras e brasileiros, meninos, meninas, velhos, maduros, que nós todos tomemos um tal gosto pela liberdade, um tal gosto pela presença no mundo, pela pergunta, pela criatividade, pela ação, pela denúncia, pelo anúncio, que jamais seja possível, no Brasil, a gente voltar àquela experiência do pesado silêncio sobre nós. Muito bem. É o seguinte,
Segunda parte do programa, Eduardo Araújo vai estar conosco. Por enquanto, estamos conversando com o professor Paulo Freire. Diga, garota. Qual é o seu posicionamento com relação ao Cefam? O senhor acha que é uma solução para uma formação melhor do professor? Seria uma saída para a educação? Agora, um momentinho só. Eu gostaria que você explicasse, para quem não conhece, o que é o Cefam. O Cefam é um centro específico de formação e aperfeiçoamento para o magistério, onde os alunos ficam no período integral, tá? Nós recebemos uma bolsa para isso e é mais ou menos isso, tá? Okay. Muito bem, olha, eu não conheço de perto o órgão a que você se refere, mas conheço, sei da sua existência. A minha resposta será possivelmente assim um pouco mais geral, um pouco mais genérica, que inclui então o organismo a que você se referiu. Eu acho que a formação nossa de educadores deveria ser uma das preocupações centrais da administração pública. Quer dizer, mas há entre nós um tal desrespeito pela pessoa, pela figura, pela tarefa do educador e da educadora, que a formação é relegada a um plano inferior. Quando eu vou dizer uma coisa a vocês que é absolutamente verdadeira. Por exemplo, se dependesse de minha opção assim direta, eu preferia 1000 vezes ser professor de uma escola normal, de um organismo como esse, a ser professor de cursos universitários, mesmo de pós-graduação. Quer dizer, eu acho de uma importância fantástica. Por isso é que depois que voltei para o Brasil, eu não recusei um convite que me tenha sido feito para falar para moços e moças como vocês e que estudam nos cursos de formação. Então, a minha resposta, em suma, para ti, é a de que eu sou a favor e até que obrigo pela formação permanente do educador e pela formação rigorosa das jovens e dos jovens que amanhã assumirão as tarefas de educação ou de educadores dos meninos e meninas brasileiros. Muito bem. Vamos para o telefone. Tem gente no telefone, existem pessoas querendo falar com o professor. Alô? Alô? Oi, está longe. Quem é? É Leia. Leia de onde? Pompeia. Pompeia. Aqui pertinho e tão longe, né? Uhum. Diga, Leia. Eu gostaria de saber do professor qual é o encaminhamento, o que foi feito a respeito do projeto MOVA. Exato. O projeto MOVA é um dos projetos que eu diria é assim um dos encantos para mim da Secretaria de Educação. O projeto MOVA me teria que fazer recordar indiscutivelmente minha experiência de tantos anos atrás, quando eu coordenei, quando eu dirigi no Plano Nacional, em Brasília, o Programa Nacional de Cultura Popular e de Educação Popular. Só que agora a gente está fazendo isso, possivelmente está tentando fazer, possivelmente, e o que deveria ser, de forma um tanto diferente. Quer dizer, agora nós estamos tentando trabalhar diretamente em relação com os movimentos sociais populares. Quer dizer, nós não temos no projeto MOVA propriamente educadores por cuja tarefa nós nos responsabilizamos diretamente. Os educadores são dos movimentos, nós assumimos a responsabilidade da formação técnica, científica dos educadores e das educadoras e passamos também verbas, ou repassamos verbas para os movimentos que pagam aos educadores. Possivelmente nós não tenhamos porque o nosso sonho era, até o fim deste ano, alcançar 2.000 centros de alfabetização de jovens e adultos. Possivelmente não alcancemos os 2.000, mas até o fim do ano que vem alcançaremos. Ok. Cadê, garota? Atenção, diga.
O MOVA é um movimento de alfabetização de adultos, né? E de jovens. De jovens. Então, eu queria saber, porque esse movimento não está sendo assim divulgado, né? E a gente sabe que mesmo todo mundo levanta a bandeira de acabar com o analfabetismo, e, no entanto, eu fiquei sabendo que foi barrado dentro das escolas estaduais que se efetivasse esse movimento. Eu queria saber por que ocorre isso, de não caminhar junto a Secretaria do Município com a do Estado, para que se amplie esse movimento, que eu acho que a maioria dos professores aqui não conhece os futuros, que é o MOVA, né? Agora, professor, antes disso também tinha uma pergunta a respeito do plano federal. Quem é que tinha uma pergunta aqui a respeito do ministro Chiarelli? Era a garota. Então vamos já juntar o município, o Estado e a federação. Professor Paulo Freire, Espera um pouquinho. O que o senhor acha, né, da proposta do nosso ministro Chiarelli, onde diz que ele será o Senna da Educação, propondo que em 5 anos ele acabará com o analfabetismo no Brasil? Tá bem. Eu posso agora tentar uma... Então, nessa tentativa de resposta às duas perguntas que se entrelaçam, eu vou tentar bastante ficar sucinto, mas de qualquer maneira talvez me estenda um minutinho mais só. Em primeiro, eu acho que a tua pergunta tem 2 momentos, tem 2 dimensões. Uma tem que ver com por que não se divulga tanto como se esperava a ação do MOVA. E segundo, a questão da dificuldade que o MOVA estaria tendo junto às escolas do Estado. Eu começaria por aí. Eu acho que não. Eu te confesso, olha, não é que eu queira aqui fazer defesa da Secretaria do Estado. De jeito nenhum, não tem porquê. Agora, o que faz a mim... Eu venho aqui com o gosto da verdade. Posso até errar, equivocar-me, mas eu, pelo menos, não conheço nada que me autorize a dizer que é verdade que nas escolas do Estado estaria havendo dificuldade para a instalação do MOVA. Eu acho que não. Nós temos, inclusive, espaço demais por aí para fazer isso. Agora, com relação a primeira dimensão da pergunta, eu também estranho isso. Quer dizer, eu também gostaria que a imprensa toda, a televisão... Por exemplo, eu vou dizer uma coisa a vocês, pedindo desculpa até, porque pode parecer falta de modéstia. Eu acho que de vez em quando a gente pode ser imodesto, mas não pode ser todo dia. Por exemplo, a televisão canadense fez, uma rede de televisões canadense fez há 5, 6 meses atrás, 2 horas de entrevista, mandou gente aqui fazer 2 horas de entrevista comigo, com referência ao Ano Internacional da Alfabetização. 2 horas de entrevista, de que resultou um compacto de 40 minutos. A televisão japonesa mandou, uma rede de televisões japonesas mandou aqui uma equipe há 3 meses atrás, que passou um dia inteiro, terminou até almoçando conosco em minha casa, um dia inteiro trabalhando comigo e com auxiliares meus, assistentes meus. Sobre isso, a televisão inglesa está chegando dentro de 8 dias aqui para passar um dia inteiro me gravando. Quer dizer, a televisão holandesa foi a única que registrou o lançamento do MOVA. Há 1 ano e tanto atrás, quando a gente lançou, a prefeita Erundina lançou o MOVA, a única televisão que estava lá e registrou foi a holandesa. E eu tenho um filho, que é um violonista clássico, professor na Europa, e que me telefonou dizendo: velho, acabo de te ver na televisão holandesa, formidável, vi tudo, Erundina, o MOVA. Quer dizer, ele entrou em contato com o MOVA através da televisão holandesa. Eu te digo, às vezes eu fico perplexo. Agora, caindo lá na pergunta da moça, da garota, outra. Olha, possivelmente não, certamente quando a gente pensa em alfabetização, em programas de alfabetização de adultos, em projetos de alfabetização de adultos, eu acho que a gente deve pensar e deve se preocupar com os seguintes itens, sem os quais
não é possível fazer um programa válido. Primeiro, é preciso haver dinheiro. Quer dizer, a educação é uma coisa cara, realmente cara. É preciso haver dinheiro. Quer dizer, só na base da boa vontade não se faz uma coisa dessa. Agora, segundo, é preciso haver competência científica por parte daqueles que fazem o programa, que fazem o projeto. Terceiro, é preciso haver, por parte daqueles, no caso seriam os alfabetizandos, é preciso que haja na sociedade em que isso se faz um tal clima histórico, cultural, político, que provoque nos alfabetizandos a consciência do direito de ler a palavra e de ler o mundo. E, sem esses itens, sem esses momentos, o dinheiro para financiar a competência científica, técnica, o respeito a isso, o respeito ao povo, sem a vontade popular que esteja clara, lúcida, como demandante de um direito que tem, que é o direito de ler a palavra, de ler o mundo, então não pode haver programa. Quer dizer, a minha resposta a ti, com relação às ideias, ao programa, aos sonhos do ministro Chiarelli, são estas. Quer dizer, é preciso que o ministro Chiarelli tente fazer isso, exatamente, porque senão ele também pifa. Muito bem. Vamos de novo para a rua ver o que o povo pensa a respeito da questão da educação. A educação no Brasil? Péssima. Tá ruim. Porque ela é super mal olhada, se é que é olhada. Eu acho que está caótica. Eu acho que precisa de tudo, de uma reforma total. Não existe uma programação. Não se tem melhorias, né? Porque não é uma prioridade, especialmente do governo. Né? Não existem verbas, não existe uma política educacional construtiva. Desde reforma de escola, de todo o sistema, de revisão de métodos, tudo isso. Parece que o conhecimento ele perdeu um pouco a importância, né, na sociedade que a gente vive. Muito bem. Professor, nós estamos... Hoje eu recebi uma carta, nós recebemos muitas cartas aqui, uma média de 300 por dia. E hoje veio uma carta de Salvador que falou que o pior momento do programa para essa pessoa é quando eu começo a falar infelizmente, tal, porque eu vou falar que infelizmente o tempo está acabando, tal, que é o que está acontecendo nesse momento, infelizmente mesmo. Então, primeiro, gostaria de reconvidá-lo para mais meia hora, assim, não vão ser fragmentadas, assim, para entrar de novo em contato com essa garotada, com essa moçada, porque tem muitas perguntas, muita gente gostaria de conversar. Então, já fica o compromisso meu e a agenda é sua. Quando o senhor puder... Isso. E agora, para terminar, eu entrevistei o senhor no início da gestão da prefeitura Londrina. O senhor tinha muitos projetos, planos, coisas bem definidas, as coisas muito claras. Como é que é? De lá para cá. Ah, sim, puxa. Olha, evidentemente, se você... Muita gente possivelmente dirá que não é verdade, isso, aquilo outro, mas é muito difícil você mudar as coisas. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte, é que quase tudo aquilo de que eu te falei está fazendo-se. Quer dizer, eu falo assim com uma alegria enorme, entende? Não de um sujeito que sonha demais, mas de um sujeito que está podendo fazer concretamente. Quer dizer, naquela época, quando tu me entrevistaste, eu estava aflito, porque eu tinha 300 e tantas escolas em estado de deterioração. E hoje em dia, nós temos daquelas 300 e tantas, só 16 para restaurar. E novas nós temos 100 e poucas em processo de mudança radical. E isso é uma coisa que eu gostaria de dizer antes de sair. Eu acho que os brasileiros precisávamos, no comando da coisa pública, primeiro, respeitar muito a coisa pública mesmo, sabe? E o Brasil vem sendo e tem sido um país de inaugurações, quer dizer, a gente inaugura, às vezes, até coisa que não pode ser inaugurada, que não está completada ainda. Eu encontrei algumas escolas assim, com placa já de
inauguradas, e até hoje a gente nem pôde inaugurar ainda, porque ainda está fazendo a escola que foi inaugurada 2 anos atrás, imagine. Que coisa terrível. Mas eu acho que é uma coisa que a gente precisava fazer, além de inaugurar, era preservar o inaugurado, era cuidar, era manter. A manutenção dos prédios públicos é uma exigência de quem administra. Às vezes há também quem pense que cuidar disso significa ser só administrativista da coisa pública. Não, não é isso. É que se você tem uma responsabilidade pública, você tem que administrar mesmo. E administrar significa cuidar seriamente, rigorosamente, do bem público. E a gente está fazendo isso. Para a pedagogia histórico-crítica, o papel da educação escolar, né, é a de possibilitar o acesso dos indivíduos aos conhecimentos sistematizados, aos conhecimentos formais, à cultura letrada. Eu sou Dermeval Saviani, professor emérito da Unicamp, pesquisador emérito do CNPq e professor titular do programa de pós-graduação em educação da Unicamp. O primeiro tema, a primeira questão que eu me propus a investigar foi sobre a questão do sistema de educação no Brasil, a existência ou não de um sistema educacional no Brasil. E isto foi o tema da minha tese de doutorado, defendida em 1971, em que eu mostrava, a partir de um exame da trajetória, dos debates e do texto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que, de fato, o Brasil não contava com um sistema nacional de educação. Bem, eu tomei a lei porque, a partir do argumento de que, se existe sistema, ele estará expresso de algum modo na lei. Isso é uma lei de diretrizes e bases da educação nacional, né? O seu objetivo é fixar as normas, né, de funcionamento do sistema e, portanto, né, de regulamentar o sistema, se ele existisse, ou de o instituir, caso ele ainda não existisse. O desenvolvimento da pesquisa chegou à conclusão de que a lei não expressava uma visão sistemática da educação brasileira. Aí eu analisei, além do papel do Congresso Nacional na primeira LDB, nas reformas do período militar, na Lei 5.540, de 28 de novembro de 68, que foi a chamada Lei da Reforma Universitária, né? E na Lei 5.692, de 11 de agosto de 1971, que foi a reforma do ensino primário e médio, que passou a se chamar de primeiro e segundo graus, né? Então, esse trabalho deu origem ao livro Política e Educação no Brasil, o papel do Congresso Nacional na legislação do ensino. Então, a Educação Brasileira de Estrutura e Sistema, a nova Lei da Educação, LDB, nova LDB, da LDB ao Fundeb, né, que agora mudou o título, vai ser da LDB ao novo PNE. Eu pego todo esse período atualizando. O livro sobre o PDE e o livro sobre Sistema Nacional de Educação e Plano Nacional de Educação compõem, né, um conjunto que possibilita aos leitores, aos educadores, terem a visão da política educacional, né, contemporânea no Brasil, né, desde da primeira LDB, em 61, até agora. Então, essa é a primeira, uma linha de investigação, que é a política educacional. Agora, a outra linha de investigação, que é central, né, talvez até a principal delas, é no campo das teorias da educação. E aí a questão central era como a gente pode chegar a construir uma teoria efetivamente crítica da educação. Porque houve todo um movimento, né, de crítica à educação dominante, né, por conta de uma crítica à sociedade
vigente, a sociedade capitalista, a sociedade burguesa, né? Mas o problema que eu enfrentava era que a educação burguesa também foi se transformando, né? E também se contrapôs à educação chamada de tradicional, criando uma educação nova que se propunha como revolucionária, como respondendo a todas as necessidades. Aí veio um conjunto de críticas mostrando que essas teorias, né, elas continuavam no campo burguês e, portanto, elas não asseguravam uma fundamentação que propiciasse efetivas transformações no campo social, que articulasse a educação com a transformação social, né? E essas teorias se fixavam muito no papel reprodutor da educação, né? A educação tanto a educação tradicional como a nova, né? A nova se proclamava inovadora, mas de fato ela não fazia outra coisa senão reproduzir as próprias condições dominantes, né? Então surgiram um conjunto de teorias que faziam a crítica da situação dominante, né? Bem, então essas são as teorias que, na verdade, eu classifiquei como não críticas, né? Porque elas partem sempre da ideia de que a educação tem um poder sobre a sociedade, né? Então elas são não críticas porque não reconhecem os limites da educação, a sua determinação da sociedade e tal, né? Tanto a tradicional como a nova, como a tecnicista. E as teorias críticas são justamente aquelas que mostram os limites dessas teorias, que mostram como elas incidem em ilusões, em limitações e tal. Só que essas teorias críticas, né, elas acabavam por reduzir a função da escola à mera reprodução da forma social vigente, a mera reprodução das condições dominantes, né? Então aí surgiram teorias com base na concepção estruturalista, né, de filosofia, que formularam essas teorias. Então a principal delas era de Pierre Bourdieu, a reprodução, que é uma teoria do sistema de ensino enquanto violência simbólica. Essa teoria, embora ela faça algumas referências a Marx, né, ela, na verdade, não é propriamente marxista, ela é mais weberiana do que marxista. Seu campo teórico de localização é a sociologia, né? Sociologia da educação. Mas pensada aí é uma teoria geral da sociedade, né? Então é nesse sentido que ela cumpre uma função que é equivalente à da filosofia nas outras teorias. Surgiu também aí a teoria dos aparelhos ideológicos de Estado, da escola como aparelho ideológico de Estado, do Althusser, que era um autor marxista, mas que fazia uma leitura estruturalista do marxismo. E, nesse sentido, também encarava a educação mais pelo aspecto de seu papel de reprodução das relações vigentes, né? E uma outra teoria, que é a teoria da escola dualista, né, de Baudelot-Stablet, que foi exposta no livro A Escola Capitalista na França, e esta teoria explicitamente se fundamentava no marxismo e explicitamente, né, articulava a educação com a luta de classes e buscando se guiar pela categoria de contradição. Mas as contradições que vigiam na sociedade, quando ia para o campo da educação, elas desapareciam, porque a educação ficava de um lado só, como instrumento a serviço da dominação, não tendo nenhum papel na libertação da classe trabalhadora. Mas eu não conseguia ver uma teoria articulada que desse conta da questão. Então, o meu problema era me caminhar na direção da formulação dessa teoria, né? E foi isto que eu formulei em 1982, né? Então,
eu enunciei uma primeira tese de caráter filosófico, né, do caráter revolucionário da pedagogia tradicional e do caráter reacionário da pedagogia nova. Né. Uma tese de caráter pedagógico-metodológico, né, do caráter científico do método tradicional e do caráter pseudocientífico dos métodos novos, né. Bom, a terceira tese era especificamente política, de como, quando mais se falou em democracia, né, nas escolas, menos ela foi democrática. E quando menos se falou em democracia, mais ela foi democrática. Para dizer que na escola tradicional não se falava em democracia, mas a escola funcionava como instrumento de acesso à democracia. Enquanto que na escola nova se fala a todo momento em democracia, né, mas a democracia acaba não acontecendo. Tá? Aí eu demonstrei isso historicamente, né? Como é que, com o surgimento da sociedade capitalista, da burguesia e tal, a escola tradicional, né, foi construída como instrumento de redimir a humanidade, né, da opressão e permitir que os súditos se convertessem em cidadãos. Quer dizer, esse é o grande projeto da educação burguesa quando ela era revolucionária. Quando ela se tornou conservadora, aí ela abandonou essa busca da igualdade essencial entre os homens, né, e começou a admitir as diferenças, né, e vem a escola nova. Não, os interesses das crianças, as crianças são diferentes entre si, tem que ser respeitadas as diferenças, né. Na verdade, ela está justificando a desigualdade, né. Então, é reacionária. Bom, demonstro isso historicamente, as três teses, né, para concluir que uma posição efetivamente revolucionária não está nem no campo tradicional e nem no campo da pedagogia nova, mas numa teoria que supere a ambas, incorporando os seus avanços e superando os seus limites, né. Então, essa era a teoria que precisava construir. Aí eu publiquei um artigo chamado Escola e Democracia para além da teoria da curvatura da vara. Aquele primeiro foi publicado com o título Escola e Democracia, a teoria da curvatura da vara. Eu publiquei um outro para além, e nesse aí é que eu construo os elementos de uma teoria crítica não reprodutivista. E isto foi publicado em 1983 no livro Escola e Democracia, cujo primeiro capítulo são as teorias da educação e o problema da marginalidade, que foi um artigo que eu tinha escrito para a revista Cadernos de Pesquisa, publicado em 82. Ali eu analiso as teorias não críticas, as teorias crítico-reprodutivistas e a necessidade de uma teoria que fosse além desses limites, né. O segundo capítulo é Escola e Democracia, ou a teoria da curvatura da vara, em que eu abro aquela polêmica com a escola nova. E o terceiro, Escola e Democracia, para além da teoria da curvatura da vara, onde eu delineio a nova teoria, né. Isso compõe o livro Escola e Democracia, que agora está na 42ª edição, né. Então, essa teoria, ela recebeu o nome em 1984 de Pedagogia Histórico-Crítica. O seu núcleo básico é um esforço de elaborar uma teoria pedagógica que ultrapasse, porque vejam bem, todas as críticas que eu via às pedagogias dominantes, né, inclusive de inspiração marxista, eu tinha dificuldade de distinguir das posições liberais, porque os liberais também proclamam uma educação crítica, ativa, transformadora, que forme a consciência crítica e tal. E como é que você distingue, então, uma coisa da outra? Então, aí eu fui trabalhando com a teoria marxista, mostrando as contradições da ideologia capitalista, da ideologia liberal, né, e tentando construir a teoria em cima da concepção dialética materialista, né, a partir do modo como Marx trabalhou o método, né. Então, o texto dos Grundrisse, que são aquelas anotações de Marx, né, o texto, o método da economia política, depois foi publicado no livro Contribuição para a Crítica da Economia Política, né, ali Marx mostra como é que o conhecimento se desenvolve, né, mostra como no conhecimento você parte das impressões imediatas, né,
parte do empírico, né? Que é um todo, mas é um todo caótico, uma visão confusa que se tem, né? E a partir da análise desse todo, né? Então você vai para o segundo momento, que é o momento analítico, né? Da abstração, né? Procedendo por abstração, você chega a identificar quais são os elementos que caracterizam esse todo, né? Só que chegando nesse ponto é preciso fazer o caminho inverso, né? E reconstruir o todo agora compreendido como uma síntese de múltiplas determinações, né? E aí é que eu chego ao concreto, né? Então eu construí uma teoria pedagógica que parte do empírico e chega ao concreto pela mediação do abstrato, né? Que parte então da síncrese e pela mediação da análise chega à síntese, certo? Então os alunos entram para a escola, para a sua formação, com uma visão sincrética, uma visão confusa, né? O papel, então, da escola é fazê-los ultrapassar essa visão sincrética e chegar a uma visão sintética. A passar de uma visão da percepção sensorial imediata, que é o empírico, aquilo que se manifesta, para chegar ao concreto. Porque Marx, nesse texto, mostra que o concreto é síntese de múltiplas determinações, unidade na diversidade. Portanto, é o ponto de chegada e não o ponto de partida do conhecimento. O ponto de partida é o empírico, mas normalmente, na linguagem comum, se confunde o empírico com o concreto, né? O concreto é o ponto de partida porque o concreto é a base, é a realidade, é a estrutura do real, que o homem não conhece diretamente. Para conhecê-la, ele precisa proceder por mediações, né? Então, esse é o verdadeiro ponto de partida, porque ele está na base, né? Eu começo pelo empírico, que é a percepção imediata do concreto, né? E pela mediação da análise do abstrato, eu chego então a reconstruir o concreto no pensamento. Aí eu passo então a compreender o concreto, né? Então é o ponto de chegada do conhecimento, não é o ponto de chegada da realidade. A realidade é o concreto, certo? Então, essa é a segunda linha. A terceira linha, está articulada com essa, é a de história da educação, né? Porque, como a concepção filosófica que eu vim abraçando e desenvolvendo, a do materialismo histórico, é centrada na história, né? Que o homem é um produto da história, né? E que a educação tem o papel de permitir que as novas gerações se apropriem, né? Da riqueza acumulada pela humanidade ao longo do tempo, né? Então, a outra linha de investigação é da análise histórica e da história da educação. E isto implicou em alguns estudos, né? Um deles é o livro História das Ideias Pedagógicas no Brasil, publicado em 2008, primeira edição, agora está na quarta edição, que é parte do início da colonização do Brasil, né? Tem até no primeiro capítulo tem um tópico sobre educação indígena, mostrando como, quando os portugueses chegaram aqui, eles encontraram um povo, alguns povos, e que tinham também um processo educativo, né? Mas depois começa, com a chegada dos jesuítas em 1549, a educação formal, com os colégios e tal, nesse processo de catequização e de aculturação, né, dos índios, né? A cultura ocidental, né, na sua expressão portuguesa, e uma educação que também envolvia os colonos que aqui chegavam. Tá? E aí vem, então, todos os períodos, os 4 grandes períodos da história da educação brasileira, desde lá do século XVI, né, 1549, até o momento atual. O primeiro período é o do predomínio da vertente religiosa da pedagogia tradicional, que vai de 1549 até 1759, né? Então, da chegada dos jesuítas até a expulsão dos jesuítas em 1759. Né? Depois, o segundo período é o período que vai de 1759 até 1932, né? E que compreende a disputa entre a pedagogia tradicional na vertente religiosa e a vertente leiga, né?
O terceiro período vai de 1932 a 1961, que é o período de predominância da pedagogia nova, né? Das ideias pedagógicas renovadoras, né? E o quarto período, que vai de 1961 até os dias atuais, que é o de predomínio das ideias pedagógicas produtivistas, que vem lá depois da LDB, em 61 vem o movimento vem a influência da teoria do capital humano, né? Depois as leis da reforma militar, aquela busca da eficiência e produtividade, né? E isto, embora todas as críticas ao período militar, esse produtivismo se manteve e foi exacerbado com o neoliberalismo aí, e mesmo no período aí dos governos petistas, né, que introduziram algumas aberturas no campo da educação, né, incorporando algumas, né, das formulações críticas ao período FHC, mas mesmo assim o produtivismo continuou vigorando e está aí forte, de modo especial na pós-graduação, né. Então são essas três linhas de investigação, né, da política educacional, da teoria da educação, né, ou pedagogia, e da história da educação, sendo que a central, obviamente, é a teoria da educação, que é aí que vem uma contribuição, de certo modo, original para o campo da educação e da pedagogia. Então ele se criou no Recife, se formou em Direito, ele foi diretor, superintendente também do SESI, onde trabalhou como direção da educação, ficou nacionalmente e internacionalmente conhecido, né, em 63, após uma experiência em Angicos, onde ele alfabetizou em 40 dias mais de 300 pessoas, num método, famoso método Paulo Freire, que o fez conhecido no mundo inteiro, né? Por conta desse método ser problematizador, ser revolucionário, né? Ser emancipatório, ele acabou sendo perseguido pela ditadura militar de 64, ficou exilado 16 anos, né? E nesse exílio ele escreveu as suas grandes obras mais conhecidas, começando pela Educação como Prática da Liberdade, pelo famoso livro Pedagogia do Oprimido, né? E aí ele circulou em 16 anos na América Latina, os países da África, foi professor também nos Estados Unidos, né? Voltou ao Brasil após 16 anos, assumiu cátedras na Unicamp, foi professor da PUC de São Paulo. Em 89, Paulo Freire assumiu aqui com a Luísa Erundina, né, a Secretaria de Educação do município de São Paulo, onde fez muitas inovações. Em 91, ele sugere e participa da criação aqui do nosso Instituto Paulo Freire, né? A gente conviveu com ele aqui até 97, quando ele faleceu. E ele é um educador, né, com uma obra muito consistente, muito humanizada, né? Ele é chamado um humanista cristão enquanto educador. Na verdade, então, um filósofo da educação que cria muito além de um método, né? Ele cria uma teoria de conhecimento que, portanto, influencia, dialoga, sensibiliza pessoas no mundo inteiro, né? E também várias áreas do conhecimento. Primeiro é isso, ele parte das relações humanas e da cultura. Ou seja, não é possível fazer uma educação sem conhecer o educando, sem partir da sua realidade. Ou seja, sem mapear cientificamente, sistematicamente, o que é esse universo em que vive o aluno. Porque assim, né, fazendo esse movimento, a educação tem mais sentido para a pessoa que aprende, né? A pessoa aprende com mais alegria, entendendo por que está aprendendo determinados conteúdos. Portanto, os conteúdos são definidos em Paulo Freire a partir deste movimento que ele chama de leitura do mundo. Ler o mundo é mapear profundamente a realidade.
E a partir desse mapeamento, conhecer os desejos das pessoas, né? Resgatar os sonhos. E o mundo moderno, né, tem abafado os sonhos, tem matado a utopia, tem acabado com a perspectiva que as pessoas possuiriam na vida de sonhar, né, de mudar, de transformar a realidade. Ao contrário, a educação conservadora, tradicional, o que ela faz? Ela ajusta o indivíduo a uma realidade injusta. E o Paulo Freire fala, não, nós não podemos nos conformar com uma educação que oprime. Não é? Por isso que o Paulo Freire, né, se notabilizou como um educador que alcançou e foi muito estudado, muito utilizado enquanto teórico, né, nas várias áreas da ciência. A gente afirma que o Paulo Freire é um educador da modernidade, né, mas com o pé na contemporaneidade, no futuro, e enquanto educador da complexidade. Se você pegar do mundo moderno para frente, você tem aí alguns autores importantes, né? Habermas, por exemplo, a ação da teoria comunicativa. Nós temos hoje, na mais recente, Maturana, que fala do dialogar. Né? Nós temos todos os autores, tem Edgar Morin, né? Que também bebeu na fonte aí de Paulo Freire, dialogam entre si. Paulo Freire cita Marx, né? Como a crítica, né, da questão da sociedade que é injusta, né? E ele procura valorizar, né, as contribuições de outros autores e de outras correntes do pensamento, né, no sentido de não ficar numa lógica binária, né, dicotômica, né, brigando ali por um pseudo-poder de quem tem mais razão ou menos razão. Eu diria até, o que mais importa, né, até segundo Nietzsche diria, né, é a vida. Em que medida que as nossas ações, as nossas escolhas contribuem para a vida. Tem autores, né, que no campo da ciência dicotomizam, é uma coisa ou outra, né? Não é isso? Ou é inatista ou é empirista. Então Paulo Freire procura, aprofundando a pesquisa, né, entender os porquês, né, do sectarismo na área da ciência. Por que a não aproximação entre arte e política, entre política e educação, entre educação e cultura? Por que a fragmentação do conhecimento? Um conceito fundante em Paulo Freire, lá nos anos 60, é a conscientização. Né? A pessoa, para fazer mudanças, precisa se conscientizar da realidade. É um conceito fundante. Só que para o próprio Paulo Freire, ele fala isso na Pedagogia da Esperança, não basta conscientizar. Tem que conscientizar e ter uma ação transformadora. Olha só, ele mesmo repensando a sua obra. Então, ação transformadora é um outro conceito fundamental, a partir de um conceito anterior. E como que você conscientiza? Aí entra uma outra categoria, que é o diálogo. O diálogo encontra seres que dialogam no seguinte patamar da horizontalidade. Né? Não tem ninguém superior a ninguém, não tem cultura melhor que a outra. O diálogo exige o quê? Outra categoria, amorosidade. Né? Amar o ser humano é respeitá-lo em sua natureza, em seu contexto, em sua vocação, como ele fala, para ser mais. Outra categoria importante é docência. Né? Docência é o quê? É a capacidade de o professor ensinar e aprender com o aluno também com ele. Isso, para nós que estudamos Paulo Freire, é uma coisa simples, né? Uma coisa que está dita. Mas muitos docentes ainda não refletiram ainda sobre essa questão. Porque a gente aprende e ensina uns com os outros, permanentemente. Mais um conceito importante em Paulo Freire é o que ele chama de tema gerador. O que é o tema gerador? É um tema que faz brotar, né, um conhecimento significativo para os alunos, para os estudantes. Que são os temas que vão provocar, né, a escolha, inclusive, de que tipo de abordagem científica vou fazer, quais ênfases vou dar ao meu currículo. Né? Então, discutir o currículo da escola com base em temas geradores é partir desse caminho freiriano, né, de investigação temática, de perguntar por que as coisas são assim ou não são assim, a etapa da problematização, e aí definir temas. Quando você definir temas com o aluno, ele se sente interessado automaticamente. Poxa, eu escolhi esse tema, eu quero saber mais sobre isso. O método Paulo Freire, tal qual conhecemos, né, você investiga a realidade, tematiza e problematiza, esse método é usado ainda hoje. Né?
Só que aí esse método não é usado mais só no nível da alfabetização de adultos, da EJA. Você pode aplicar esse método no ensino superior, na pós-graduação. Essa metodologia, ela é permanentemente repensada, reinventada. Por quê? Porque respeita o contexto. Por isso que ela pode ser aplicada em qualquer lugar do mundo. Porque parte do contexto em que a educação acontece. Quando a gente escuta hoje, nos dias atuais, a crítica de que Paulo Freire realmente tem uma perspectiva ideológica na educação, ora, evidente que tem, né? Por quê? Porque uma das primeiras afirmações que Paulo Freire faz é que não existe neutralidade, nem na ciência, nem na educação, nem na política. Se Paulo Freire escreve Pedagogia do Oprimido, ele escolhe um caminho. Ele escolhe uma sociedade em que não se quer a desigualdade, não se quer a opressão. E ser freiriano não é ser discípulo de Paulo Freire, muito pelo contrário. Ser freiriano é afirmar a crítica da pedagogia freiriana, é atualizar o seu pensamento, é reinventar Paulo Freire. Então você não é obrigado a engolir Paulo Freire, você não é obrigado a seguir cegamente, muito pelo contrário. Se você faz isso, você nega Paulo Freire. Então o educador que descobre essa pedagogia, essa praxis, ele se redescobre, porque hoje, né, nós vivemos numa escola massificada, uma escola que tirou do professor o papel dele, né, de ser pensante. Essa escola hoje compra sistemas de educação prontos, né, mercantiliza a educação, usa mal o recurso da educação na escola. Esse professor, ele recupera a sua alma, ele recupera a sua humanidade, ele recupera, sabe o quê? O sentido de ser professor, de ser professora. Então o educador freiriano é mais organizado, ele planeja, ele pensa o currículo com os alunos, ele não avalia sem falar com os alunos, e assim por diante. Então há muita teoria, né, por detrás da praxis de Paulo Freire, e o mais importante que eu queria afirmar, a educação acontece a partir da reflexão sobre a prática. Portanto, formações de professores, de educadores, se partem só para a transmissão de uma teoria, já começam erradas. Educar em Paulo Freire é partir da prática, da experiência feita, do empírico, né? E levando em conta que o ser humano é um ser complexo, corpo, alma, espiritualidade, que devem ser levadas em conta na hora de nós nos educarmos reciprocamente. Para conhecer, para ter um contato inicial com a obra de Paulo Freire, ou então para aprofundar, depende do interesse, né? Existe muita literatura, muita coisa, sobretudo no Instituto Paulo Freire, nós temos aqui um acervo imenso. Eu queria até indicar de cara, quem quiser ler obras de e sobre Paulo Freire, tem www.paulofreire.org. Melhor também é ler Paulo Freire no original, né? E aí tem muitas obras. Então eu queria recomendar o seguinte: quer conhecer Paulo Freire? Comece pelo livro Pedagogia da Autonomia. É um livro no qual o Paulo Freire ele transita por tudo que ele escreveu na sua obra. É um livro escrito para educadores, né? E é uma linguagem bastante acessível para você compreender profundamente. Se você pretende entender como Paulo Freire iniciou a sua abordagem científica, eu gosto muito do livro primeiro dele, né? Que é Educação e Atualidade Brasileira. Você vê ali a origem do pensamento de Paulo Freire. Imprescindível depois conhecer também Educação como Prática da Liberdade, que é um livro também fácil de ler, de entender, e conhecer ali o método Paulo Freire na sua origem. E, por fim, né, além de tantos outros, a educação, né, relacionada à sua praxis é o Pedagogia do Oprimido, que é o seu clássico livro. É um livro também que nos exige um aprofundamento de estudos, mas é muito agradável, é muito bom estudar em grupo esse livro, né? A gente se completa. Então eu diria que sim, que a juventude de hoje, né, que a garotada de hoje, que os professores que estão hoje nas universidades, né, poderiam aproveitar mais desse grande educador brasileiro, né, que ainda é mais lido fora do Brasil do que aqui dentro. Nós temos hoje a possibilidade de fazer esse movimento. Vamos reler Paulo Freire, reler criticamente, né, e aprender com ele também e com outros autores, não se fechando em Paulo Freire, o que podemos fazer juntos para mudar e para transformar a sociedade numa sociedade mais equânime, menos injusta, né, sem a violência e incentivando uma cultura da paz que o Paulo Freire sempre defendeu.